Dando prosseguimento à nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando do processo de ausência, processo que gera bastante receio às pessoas pelo tempo de demora que ele tem. Nós já vimos que a primeira etapa desse processo é uma etapa que tem uma duração média de, no mínimo, de 1 ano e meio a 3 anos e meio, sem contar incidentes processuais maiores que poderiam existir nesta primeira etapa. E vimos que o suposto ausente pode retornar durante essa primeira etapa, seja em virtude de citação pessoal, seja em virtude do chamado edital, né? E poderá se retornar, reaver os bens para si, se emitir imediatamente na posse dos bens dele. E aí o processo será julgado improcedente. Mas se ele não vier a retornar, haverá fatalmente a sentença de ausência, que equivale à pena máxima civil, é uma captis minúscula completa que acarreta a morte civil daquela pessoa. Justamente por se tratar de uma pena tão gravosa, a partir de conclusões negativas, não se encontra a pessoa, então deve estar morta. Isso são conclusões negativas, não são conclusões baseadas em provas cabais de morte ou em provas demonstrativas de morte, como a justificativa por desaparecimento. É que o processo de ausência proporciona à pessoa, ainda que já declarada judicialmente por sentença como ausente, a possibilidade dela retornar, inclusive nas 2 etapas seguintes que vamos estudar agora. Vamos então aqui compartilhar o PowerPoint em continuação. Lembrando para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, que as aulas estão disponibilizadas para vocês na plataforma da nossa querida Universidade de São Judas, no aluno, o Life, né, do aluno, e que também eu tenho o meu canal de YouTube, que foi montado exclusivamente por conta da pandemia para facilitar a vida dos alunos para os quais eu dou aula. Às vezes a pessoa não consegue assistir a aula inteira num determinado dia, vai lá no meu canal do YouTube e assiste a aula. Às vezes a pessoa não assistiu a aula daquele dia por algum problema, vai no canal do YouTube e assiste a aula. Ou às vezes a pessoa simplesmente quer estudar de novo, e ela assiste a aula uma segunda ou talvez uma terceira vez. Então, o meu canal do YouTube é Roberto Senise Lisboa, tudo junto. Se você puder passar lá, dar uma curtida, se inscrever no canal, eu vou ficar extremamente agradecido. Vamos, então, continuar com a matéria. Nós falamos, né, antes do intervalo, dessa primeira etapa, que não é uma etapa simples, né, como vocês puderam perceber, porque é uma etapa que acaba cumulando as tentativas de localização do suposto ausente, a arrecadação dos bens deixados pelo suposto ausente e também acaba culminando, se não houver divergência, porque se houver divergência dos interessados, a situação complica mais, a sentença de ausência. Vamos agora para a segunda etapa. Já começa a segunda etapa com o problema. Nós temos um prazo para que a sucessão provisória possa ser aberta. Aqui eu já dou mais uma referência daquilo que temos falado e que eu acredito que a professora Débora Gozo, acho que ela já começou sucessões com vocês, senão ela começará agora nessa semana, já falou também com vocês. A abertura da sucessão não se confunde com o processo que regulariza essa abertura. A abertura da sucessão ela se dá no exato momento da morte do decujus. O exato momento da morte é determinado pelo médico, mas quando não há cadáver, quem determina é o juiz. E no processo de ausência, então, quem determinará o exato momento da morte, a partir apenas de provas negativas, será o juiz. Então, o juiz ele fixará uma data fictícia de morte, porque nem se sabe se realmente a pessoa teria se envolvido em algum desastre ou em algum acidente. E essa data fictícia de morte corresponde à abertura da sucessão. Vejam vocês. Então, a morte civil declarada pelo juiz, ela corresponde à abertura da sucessão.
O que quer dizer isso? Isso quer dizer que todas as pessoas que estavam vivas no exato momento em que o juiz declarou como o exato momento da morte, então não estou me referindo à data da sentença de ausência. Estou me referindo à data em que a sentença de ausência estabelece que o ausente tem morte civil. Então vamos supor a sentença de ausência, ela é proferida em 20 de outubro de 2020. E após analisar o caso todo, após todas as tentativas de localização do suposto ausente, após a arrecadação dos bens, a sentença julga essa arrecadação boa, a sentença estabelece que, em razão dos elementos trazidos à colação, não há como se conseguir localizar o ausente, o suposto ausente, e por isso ele é declarado ausente, o que corresponde à morte civil, a partir de tal data, que foi a última data em que haveria alguma informação a respeito dele. Então, vamos supor que esta última data de informação seja 6 de novembro, para falarmos do dia de hoje, porém de 2015. Pronto. Então, eu posso ter uma sentença de ausência que, obviamente, vai se referir, ela é obrigada a se referir qual que é a data da morte. Então, considera-se que a pessoa é morta civilmente desde 6 de novembro de 2015. Desde 2015, vejam vocês. Então, para eu saber quem são os herdeiros, agora eu tenho o marco. Porque no direito brasileiro adota-se a teoria francesa do droit de Cézanne. Eu não me lembro se eu falei com vocês alguma coisa a respeito dessa teoria. Eu falei, gente? Droit de Cézanne? Pela teoria francesa do droit de Cézanne, há automaticamente a imediata transmissão dos bens deixados pelo de cujus, no caso pelo ausente declarado pelo juiz, para os herdeiros. Vejam então que situação. Que bom, falei, então isso já facilita. Então vejam só a situação. O juiz, na sentença judicial de ausência de 20 de outubro de 2020, declarou a pessoa ausente e é, portanto, a morte civil dela a partir de 6 de novembro de 2015. Então, em 6 de novembro de 2015 é que eu vou identificar quem herdou. Então, eu tenho que fazer um exercício de retroceder no tempo e identificar quem era herdeiro do de cujus na exata data fixada pelo juiz para decretar a ausência. No nosso exemplo aqui, 6 de novembro de 2015. Mas, Senise, se a pessoa só veio a nascer em 2017, essa pessoa não herdou. Não herdou porque o juiz fixou a data da morte civil, 6 de novembro de 2015. Ah, Senise, vamos supor, tem o senhor Cruz, que é o ausente. E o senhor Cruz deixou Cruz Júnior, Cruzeta e Cruzada, os filhos dele. Só que Cruzada nasceu por inseminação artificial em 2017, que é o exemplo que estou dando para vocês. Ela não herda? Não, não herda. Porque para herdar tem que existir no exato momento da morte do de cujus. O existir diz respeito ou a ser uma pessoa física formalmente considerada, nos termos do artigo 2º do Código Civil, que fala a personalidade civil se inicia do nascimento com vida, ou tem que existir no exato momento da morte do ausente, no nosso caso, como nascituro, porque o nosso Código Civil fala que as pessoas concebidas são também protegidas e tratadas como herdeiros, se elas já estavam concebidas durante o momento da morte. Então, o nascituro ele também herda. Mas eu não posso falar aqui em herança posterior para a pessoa que acabou sendo fruto de uma inseminação artificial por conta de embrião congelado, por exemplo. Tá? Então, por isso que eu fiz esse exemplo. Esse exemplo eu dei com relação aos filhos, que é mais fácil.
mas ele serve para qualquer situação de sucessão. Então, vamos supor que o senhor Cruz teve a declaração de ausência em 6 de novembro de 2015. Ele é considerado morto. E um ano depois, 6 meses depois, a sua mãe tenha dado à luz a outro filho, que seria irmão do senhor Cruz. Só que a sua mãe morreu, né? Então, a questão eu teria a sucessão, obviamente, com relação à mãe, mas depois eu tenho a sucessão com relação ao colateral. Então, eu tenho situações que têm que ser tratadas de acordo com o momento. Então, não dá simplesmente para se atingir quem não estava contemplado na época em que o juiz fixa a abertura da sucessão. Uma vez tendo o juiz fixado a abertura da sucessão como 6 de novembro de 2015, nesse exemplo hipotético que estou dando para vocês, apenas as pessoas que estavam vivas nesta data ou ainda concebidas, isto é, eram nascituros, é que terão direito à herança. Espero que isso tenha ficado claro para todos. Vamos então agora, diante deste fato, trabalhar com a seguinte realidade. Percebam vocês, a sentença de ausência foi assinada pelo juiz em 20 de outubro de 2020. E aí tem o prazo para o trânsito em julgado dela. E a data da morte que deve ser levada em consideração para a abertura da segunda etapa, que é a sucessão provisória, é 6 de novembro de 2015. Isso quer dizer que a sucessão provisória apenas será, na verdade, procedimentalizada, regularizada, depois de 20 de outubro de 2020. Vamos ver como é que funciona isso. O Código Civil e o Código de Processo Civil estabelecem que a sucessão provisória apenas terá início 1 ano após a sentença de arrecadação dos bens, ou 3 anos se o ausente deixou o procurador. Bom, isso já nos revela, então, mais um tempinho mínimo para levarmos em consideração, e vamos levar esse tempo mínimo em consideração dentro das balizas mínimas também, para vocês verem, sem nenhum incidente. Pelo que está tratado aqui no Código Civil Brasileiro, aquele mínimo de 1 ano e meio a 3 anos e meio da primeira etapa passa a ser acrescido de 1 a 3 anos nesta segunda etapa. Então, 1 ano a partir da sentença de arrecadação dos bens. Muitas vezes os juízes sentenciam a arrecadação de bens junto com a ausência, como eu falei para vocês. Então, imaginem vocês 1 ano a partir do trânsito em julgado da sentença de arrecadação de bens que corresponde à sentença de ausência. Então, dando o nosso exemplo aqui hipotético, se nós tivéssemos uma sentença de ausência com arrecadação de bens datada de 20 de outubro de 2020, teria que esperar o trânsito em julgado dessa sentença e contar mais 1 ano para poder algum interessado pedir a sucessão provisória. Então, como vocês podem perceber, vamos ser generosos. Aqui nós aumentamos aquele prazo de 1 e meio a 3 anos e meio para 2 anos e meio a 6 anos e meio, aproximadamente. 6 anos e meio não, 7 anos, né? 2 anos e meio, mintos, 3 anos. 3 a 7 anos, vamos colocar 3 a 7 anos em média. Então, como vocês podem perceber, a segunda etapa, ela só se inicia no mínimo em torno de 3 anos depois. Pode, eventualmente, até chegar a 7 anos, para o início da segunda etapa. Então, é por isso que aqueles alunos que já viram um processo de ausência, a Nathalie estava aqui lembrando um caso de mais de 10 anos, né? A Sabrina estava arriscando 10 anos, o Wellington falou de 20 anos para mais, já puderam perceber corretamente que é um processo extremamente longo. Vamos voltar, então, aqui à projeção do PowerPoint. Bom, a abertura da sucessão provisória, então, ela tem como termo inicial
o término do período de 1 ano da data da sentença de arrecadação de bens, se o ausente não deixou o procurador. E se o ausente deixou o procurador, 3 anos. Quem tem legitimidade para requerer a sucessão provisória? Bom, aqui nós já temos uma outra situação. Tem legitimidade para requerer a sucessão provisória o cônjuge ou o convivente. Não haverá os dois. No direito sucessório, nós temos aqui um espelho da ideia do direito de família brasileiro. Como vocês viram na parte de família, tanto comigo quanto com a professora Débora, eu não posso ter reconhecimento de união estável de pessoa que está casada. Então, ou eu tenho convivente ou eu tenho cônjuge. Então, o cônjuge, se ele não está separado de fato há mais de 2 anos, que é o que fala o artigo 1830 do Código Civil Brasileiro, nós veremos sobre isso, a professora Débora falará sobre isso com vocês, ele é quem terá legitimidade. Então, eu não tenho as duas figuras no processo sucessório, cônjuge e convivente. Ou eu terei uma ou eu terei outra, porque uma exclui a outra porque o direito brasileiro ainda não admite a família poliafetiva. Poderá até um dia vir a admitir, mas quando vier a admitir, obviamente, terá que trazer um regime jurídico que disponha como fica esse tipo de situação decorrente da poliafetividade. Bem, tanto o cônjuge quanto um convivente tem legitimidade para propor ausência. Também tem, para propor a sucessão provisória, perdoe-me, que é a segunda etapa do processo de ausência. Também tem essa legitimidade os herdeiros presumidos. Percebam vocês que aqui já mudamos a própria expressão. Na primeira etapa do processo de ausência, falávamos em herdeiros virtuais, porque nós não tínhamos ainda a declaração judicial de ausência. Então, se falava em suposto ausente e em herdeiros virtuais. Nessa segunda etapa, eu já tenho a ausência. Então, eu já tenho uma declaração de morte civil. Então, eu tenho a denominação herdeiros presumidos. Mas por que presumidos ainda, Senise? Porque eu preciso ter a confirmação da sucessão provisória que ocorrerá apenas na terceira etapa, que é a etapa da sucessão definitiva. Por isso, a denominação herdeiros presumidos nesta segunda etapa. Os herdeiros presumidos, eles são legítimos e, se houver testamento, podem ser testamentários. Vocês já tiveram essa noção comigo, quando falamos na aula passada, que a sucessão por morte, qualquer modalidade de morte que gere a abertura da sucessão, se dá ou por força da lei, aí se fala em sucessão legítima, ou por força da declaração última de vontade do testador, aí se fala em testamento. Então, fala-se em sucessão legítima e em sucessão testamentária. Se houver o testamento, haverá a possibilidade de abertura do testamento. É, aliás, o que eu comentei com vocês antes do final da primeira parte da aula de hoje. E vou voltar aqui. O trânsito em julgado da sentença de ausência autoriza, viabiliza a primeira parte, a abertura do testamento. Então, apenas com o trânsito em julgado da sentença de ausência que eu poderei trabalhar com a abertura do testamento. E a sucessão provisória apenas poderá ser inicializada 1 ano após o trânsito em julgado da sentença que arrecadou os bens, ou 3 anos se o ausente deixou o procurador. Percebam vocês, então, a lógica do sistema. Muito embora seja um processo bastante complexo, há uma lógica bastante interessante dele. Também tem legitimidade para requerer a sucessão provisória credores do ausente, porque são pessoas que têm dívidas vencidas e não pagas pelo ausente, porque o ausente ficou em lugar de paradeiro ignorado, e esses credores têm créditos a receber. O que sucede nessa situação?
Os credores, eles têm direito a receber? Claro que têm. Mas o credor, ele não pode exigir do herdeiro um valor que não corresponde à herança. Isso quer dizer que as dívidas deixadas pelo decujus, elas apenas são arcadas pelo patrimônio deixado pelo decujus. Essas dívidas, elas não se herdam no sentido de serem arcadas pelos herdeiros ser superiores ao patrimônio deixado pelo decujus. É um princípio do direito, é um brocardo jurídico que, inclusive, é tradicionalmente acolhido no direito brasileiro desde as ordenações do reino, quando Portugal colonizou o Brasil. E o princípio é justamente este, que ninguém arcará com dívidas além das forças da herança. Então, se o decujus ele tem um saldo negativo patrimonial, porque ele tem um patrimônio, vamos supor, de 50 mil reais, mas as suas dívidas perante credores são de 70 mil reais, os herdeiros, na verdade, não herdarão nada, porque os credores ficarão com 50 mil reais, com a totalidade da herança. No entanto, os credores não poderão cobrar dos herdeiros essa diferença de 20 mil, porque ninguém responde além das forças da herança. Credores têm direito a dívidas vencidas e não pagas? Obviamente que sim. E credores têm direito a dívidas vincendas, isto é, dívidas futuras? Aí depende da situação do contrato. Mas, de qualquer forma, uma coisa é certa. E qual coisa é certa? O espólio que substitui interinamente a pessoa declarada morta é representado pela pessoa que praticará os atos em nome desse espólio. E esta pessoa, que no caso da sucessão, por ausência, é o administrador, então é o próprio curador, não é um inventariante, né? Esta pessoa acabará procedendo justamente ao cálculo daquilo que o espólio pagará. Obviamente, tudo isso supervisionado pelo juiz e pelo Ministério Público. Por que pelo Ministério Público? Porque, mais uma vez, nós estamos diante de uma situação que decorre de uma morte civil decretada pelo juiz. Nós não temos uma morte fixada de outra maneira. Bem, diante disso, eu quero também frisar que o próprio Ministério Público tem legitimidade para iniciar a sucessão por ausência na sua segunda etapa, que é a sucessão provisória. Senise, mas existe a possibilidade disso acontecer pelo Ministério Público? Existe, sim, existe. Normalmente o que acontece, quem controla esse prazo do período de 1 ano da sentença de arrecadação dos bens deixados pelo ausente para a abertura da sucessão provisória é o cartório. Então, o que acaba acontecendo muitas vezes na prática é que aqueles que têm interesse em requerer a abertura da sucessão provisória, às vezes perdem o prazo, se esquecem do prazo. Claro, esse prazo ele é um prazo onde se permite a abertura da sucessão provisória. Não é que a pessoa tem que necessariamente propor a sucessão provisória no exato momento em que deu 1 ano, né? Ou em que deu 3 anos. Então, aqui nós temos, na verdade, um prazo que vai depender do início da abertura da sucessão provisória, efetivamente. Como o cartório judicial mantém um controle dessas datas, o que acontecerá? Quando houver decorrido esse prazo de 1 ano, ele certificará o fato e abrirá os autos à conclusão para o juiz. E o juiz despachará. Esse despacho, muitas vezes, poderá ser desse vista aos autos ao Ministério Público. E aí o Ministério Público ele poderá, ou ele próprio requerer a abertura da sucessão provisória, ou ele solicitar ao juiz que se intime, eventualmente,
ao curador provisório para que dê andamento à sucessão provisória. Então, são possibilidades. O Ministério Público tem legitimidade para requerer a sucessão provisória? Sim, ele tem essa legitimidade que a lei lhe confere. Bem, a petição inicial. Aqui estamos diante de um elemento bastante importante. Como é que funciona a petição inicial quando se trabalha com sucessão provisória? Percebeu vocês que nós tivemos uma petição inicial do processo de ausência da sua primeira etapa. Então, nessa petição inicial do processo de ausência, a causa de pedir é o paradeiro ignorado. Aqui muda. A petição inicial da sucessão provisória, ela tem como causa de pedir a declaração de morte civil feita pelo juiz na sentença de ausência. Então, há uma modificação da causa de pedir. Não apenas há uma modificação da causa de pedir, há uma modificação do pedido. Enquanto que na primeira etapa o pedido era a declaração judicial de ausência e a arrecadação dos bens, a segunda etapa tem como pedido a partilha provisória dos bens em favor dos herdeiros presumidos. Então, na segunda etapa, nós temos realmente uma diferenciação até mesmo dos termos da petição inicial. Então, vamos repetir porque isso é muito importante. A petição inicial na primeira etapa tem como causa de pedir o paradeiro ignorado do suposto ausente. E tem como pedido a arrecadação dos bens do suposto ausente e a sua declaração de morte civil. Já na segunda etapa, a petição inicial tem como causa de pedir a morte civil do ausente e a existência de bens a serem partilhados. E o pedido, a partilha provisória dos bens. Por que provisória? Porque a segunda etapa ainda é de sucessão provisória. Então, se vocês entenderam isto, vai ficar bastante mais fácil. Parece que a Nicole está querendo fazer uma pergunta. Vou colocar aqui o fone de ouvido. Pois não, Nicole? Pode falar, tudo bem? Nicole? Talvez ela esteja sem querer abrindo o microfone e não percebendo. Pode ser isso. Bem, vocês entenderam como funcionam as petições iniciais da primeira e da segunda etapa? Ou há alguma dúvida a respeito? Acho que ela deixou ligado sem querer, isso mesmo, Gabriel. Então, vamos continuando. Ainda nessa segunda etapa, o que nós vamos ter? A citação dos herdeiros. Bom, agora estamos falando em herdeiros, eles são presumidos, mas são herdeiros, porque, vejam só, a petição inicial, obviamente, determinará com base na data da morte civil fixada pelo juiz na sentença judicial de ausência, quem seriam os herdeiros. E como muitas vezes não há um pedido conjunto dessas pessoas que serão herdeiros, é necessário que se proceda à citação dos herdeiros, para querendo eles possam se manifestar nos autos. Tá? Que é isso, Nicole? Não precisa pedir desculpa, isso acontece com todo mundo. Tá? Fique tranquilo. Bom, há também uma outra situação. Às vezes, não se sabe se o herdeiro será representado pelo mesmo advogado que está representando quem realizou a petição inicial. Então, a citação desse herdeiro também acaba sendo muito importante. Então, seja porque o herdeiro não está mencionado na petição inicial, ou está apenas mencionado, mas não está representado pelo advogado, é que se faz necessária a citação deste herdeiro. Claro, se todos os herdeiros estiverem devidamente representados pelo advogado, eles não precisarão ser citados pessoalmente dessa sucessão provisória neste início, né?
Além da citação dos herdeiros, percebam vocês, há também a necessidade de citação do curador, se não é ele próprio quem requereu a abertura da sucessão provisória. O curador, ele continua nessa segunda etapa. E ele continua nessa segunda etapa porque alguém tem que defender os interesses do ausente. Então, o curador acompanhará a sucessão provisória, até mesmo porque é ele quem prestou contas na primeira etapa desta função, deste munus público. A função que o curador desempenha no processo de ausência, ela é um encargo, é um munus público. Essa é a natureza jurídica da função. Esse encargo público, que é atribuído pelo juiz no caso do processo de ausência, ele tem várias implicações sobre o processo de ausência. E como curador, ele representa os interesses do agora ausente, porque estamos na segunda etapa desse processo, é indispensável que ele seja também chamado a atuar nesse processo. Até mesmo porque, do ponto de vista teórico, ele próprio poderia ainda localizar o ausente pelos próprios esforços. Não haveria mais esforços processuais, mas ele próprio poderia eventualmente obter notícias do ausente na segunda etapa, fazendo com que o ausente faça a volta dos mortos-vivos. O retorno. Aqui nós temos a possibilidade do nosso amigo, agora já declarado ausente, retornar. Ele pode retornar em qualquer etapa. E na segunda etapa, ele também pode retornar, seja no início dela, seja no final dela. Ele pode retornar naquele intervalo de 1 ano entre a primeira e a segunda etapa, ou até de 3 anos, se ele tiver deixado o procurador. Vai que o procurador obtém notícias dele e liga para ele: "Ô, meu, onde é que você está? Você desapareceu?" "Não, eu resolvi me mudar para Katmandu." Por quê? Porque eu resolvi seguir o sistema religioso de meditação. Tá bom, aí sumiu, ninguém mais teve notícia do cara. Aí o cara aparece. O que ele tem como direito? Reaver, se emitir na posse dos bens que são de sua titularidade. Então, aqui nós temos a possibilidade da volta dos mortos-vivos, segunda parte. E nós temos também, por uma exigência legal, a necessidade de publicação de um outro edital. Fiquem tranquilos que esse edital não é de 1 ou de 3 anos, tá? Não é de 1 ou de 3 anos. Mas é a publicação de um outro edital justamente para que se possa localizar este ausente. Mais ainda, o edital ele também serve para que eventuais herdeiros que não saibam do processo de ausência e mesmo eventuais credores que não saibam do processo de ausência possam tomar conhecimento desta segunda etapa, que é a sucessão provisória. Nós sabemos que os editais eles não são lidos senão por profissionais que atuam apenas nesse setor. Então, normalmente, a resposta desse edital é negativa. Tá bem, Júlia? Tá bem. Obrigado. Bem, então, temos essa segunda etapa. Finalizada essa segunda etapa, com a confirmação daqueles bens que foram arrecadados até então, com a eventual colação ou acréscimo de outros bens que vierem a ser encontrados, seja pelo curador do ausente, seja por outras pessoas como herdeiros ou credores, nós podemos, então, trabalhar com a parte final desta segunda etapa. Na parte final da segunda etapa, o juiz abrirá vista dos autos às partes para apresentarem alegações finais. E após a manifestação das partes, os autos serão encaminhados ao Ministério Público. Curiosamente, como já houve a arrecadação dos bens julgada boa na primeira etapa, o que nós teremos que ter aqui será apenas a confirmação ou não dessa arrecadação de bens
com a eventual colação de outros bens, nada mais do que isso. O juiz, então, após ouvir o parecer do Ministério Público, após ler o parecer, perdoe-me, ele proferirá a sentença de partilha, finalmente a sentença de partilha, que é o objeto desta segunda etapa do processo sucessório. E na sentença de partilha, ele levará em conta o quê? Quem era herdeiro no exato momento em que ele próprio juiz considerou que o ausente deve ser declarado morto. No nosso exemplo hipotético aqui, 6 de novembro de 2015. Então, como vocês podem perceber, a segunda etapa do processo sucessório de ausência também tem determinadas complicações, né? E vamos ser gentis, né? Vamos colocar para essa segunda etapa, apenas a título de gentileza, então, o período em que toda ela acaba sendo cumprida, de 2 a 4 anos. 2 anos se o ausente não tiver deixado procurador. 4 se ele tiver deixado procurador. Agora some a primeira etapa com a segunda. Aí teremos, então, de 1 ano e meio mais 2 dá 3 anos e meio. De 3 anos e meio, então, há quantos anos? Há 7 anos. Então, até chegarmos à segunda etapa do processo de ausência, vamos ter aproximadamente algo em torno de 7 anos. Eu tenho que somar o tempo da primeira etapa com o tempo da segunda etapa, né? Então, o tempo total dá uns 7 anos. E ainda não cheguei na sucessão definitiva. Alguma pergunta sobre a segunda etapa? Ou podemos ir para a terceira e última etapa? Isso, Gabriel. Uns 7 anos. Isso mesmo. Eu estou falando de tempos médios, tá, gente? Porque e eu estou falando de tempos médios com base na previsão mais otimista. Porque muitas vezes esses processos têm algum incidente processual que acaba sendo levantado por algum interessado, tá? Então, eu estou sendo bastante otimista aqui, mas dando uma ideia média para vocês de prazo. Porque até uma curiosidade natural que o aluno tem, quanto tempo demora um processo de ausência? Eu sei disso porque todos os meus alunos, quando dão aula de sucessões, perguntam: nossa, professor, é um processo tão longo, quanto tempo demora? Né? Então, vamos para a terceira etapa, se vocês não tiverem nenhuma pergunta sobre a segunda etapa. Então, tá bom. Vamos voltar aqui para a terceira etapa. Percebam vocês, a sentença de partilha provisória da segunda etapa, ela apenas terá efeitos depois de 180 dias da sua publicação. O quê? Então, coloquem mais meio ano naquela conta em que estávamos falando. O que chegou de 4 a 7 anos, agora se podem colocar de 4 anos e meio a 7 anos e meio. A sentença de partilha provisória apenas terá efeitos depois de 180 dias da sua publicação. Então, os herdeiros provisórios não são mais presumidos, porque houve uma sentença de partilha de bens, terão que aguardar 180 dias para que a partilha seja efetivada. Apesar de já haver sentença de partilha provisória. Muito louco, né? Mas isso se deve ao fato de todos os mecanismos de cautela que a lei toma para se evitar um prejuízo ainda maior ao ausente. Terceira etapa. Olha, chegamos naquele prazo horroroso. A sucessão definitiva é a terceira etapa. Na sucessão definitiva, eu apenas posso falar de sucessão definitiva depois de 10 anos do trânsito em julgado da sentença de ausência e
da abertura da sucessão provisória. Então, os 10 anos do trânsito em julgado não são apenas 10 anos contados da sentença de ausência. No nosso exemplo aqui, eu dei a sentença de ausência em 20 de outubro de 2020. Aí eu tenho a sucessão provisória, cuja abertura demora pelo menos um ano depois do trânsito em julgado. Então, iríamos para 2021 e para o mês de novembro de 2021. Porque a sentença era de 20 de outubro de 2020. Isso se não falarmos de procurador do ausente, né? Porque se o ausente tiver deixado o procurador, nós vamos para 2023. Tá? Então, os 10 anos são contados não apenas da data do trânsito em julgado da sentença de ausência. A lei fala do trânsito em julgado da sentença de ausência e da abertura da sucessão provisória. Como a sucessão provisória demora um ano, pelo menos, a 3 anos, para ser aberta após o trânsito em julgado da sentença de ausência, percebam vocês que no nosso exemplo hipotético, a sucessão definitiva apenas poderia ser solicitada ou em 2031 ou em 2033. Uau, hein? Aumentou bem, né? A sucessão definitiva, então, ela exige um período mínimo de 10 anos para que ela possa ser solicitada. E os 10 anos se contam não apenas do trânsito julgado da sentença de ausência. Também tem que se levar em conta aquele período de tempo que é necessário esperar para se requerer a sucessão provisória. Então, vocês podem perceber aqui que nós temos um aumento significativo. E aquele processo que estava girando entre 4 anos e meio e 7 anos e meio, irá para aproximadamente 14 anos e meio a 17 anos e meio. Vamos colocar aqui, 5 a 18 anos. 5 a 18 anos. Senise é muito tempo. Não tenho dúvida, é muito tempo. Isto é feito pura e simplesmente para se resguardar interesses do ausente. Esse prazo poderia ser outro, poderia haver prazos menores, por exemplo, o prazo prescricional geral, que é o prazo que uma pessoa tem para reclamar no direito brasileiro, é de 10 anos. Será que a gente não poderia ter um prazo de um processo de ausência cujo tempo total do processo de ausência fosse 10 anos? Poderíamos, mas não foi essa a vontade do legislador. O legislador preferiu só dar 10 anos na terceira etapa, sem prejuízo dos prazos da primeira e da segunda etapa. Então, existe um tabu de muita gente que não estudou direito o processo de ausência, de falar que o processo de ausência gera a transmissão dos bens em 10 anos. Não, 10 anos é o tempo da terceira e última etapa do processo. Eu tenho que esperar 10 anos para pedir a conversão da sucessão provisória em sucessão definitiva. É aí que está todo o problema. Esse prazo de conversão da sucessão provisória em definitiva ser um prazo bastante prolongado. Mas isso é feito em atenção à defesa dos interesses do ausente. Bem, se nós voltarmos aqui para o PowerPoint, nós veremos que há uma possibilidade que o Código Civil, de uma maneira muito inteligente, coloca. Os autores do anteprojeto andaram muito bem quando colocaram essa possibilidade de que esse prazo de 10 anos para se requerer a conversão da sucessão provisória em sucessão definitiva seja reduzido. Vamos ver, então, esta situação. Existe a possibilidade de que a conversão da sucessão provisória em sucessão definitiva possa ser requerida antes. Quando o ausente estiver desaparecido há mais de 5 anos e ele completar 80 anos. Então,
Como o ausente já foi declarado como morto, seria uma data fictícia em que ele completaria 80 anos, se ele estivesse juridicamente vivo. Percebam vocês que uma pessoa ausente há mais de 5 anos, em um processo tão prolongado quanto este, não é tão complicado. Eu posso ter esse desaparecimento da pessoa há mais de 5 anos já computado até mesmo no final da primeira etapa, se a primeira etapa foi muito conturbada e acabou demorando 5 anos. Não é normal que a primeira etapa demore 5 anos. Isso não é mesmo. A primeira etapa, eu falei aqui de um tempo razoável de 1 ano e meio a 3 anos e meio, mas 5 anos já é um pouco de excesso, tá? Mas se der os 5 anos de desaparecimento já na primeira etapa, esse requisito já foi superado. Se esse requisito dos 5 anos de desaparecimento ocorrer na segunda etapa, e é muito comum que ele ocorra na segunda etapa, isso é muito comum de acontecer, então isso já está superado. Então a única coisa que a gente vai ter que identificar é olhar para a certidão de nascimento do ausente e verificar se ele chegou à data de 80 anos de nascimento. Só isso. Aí, como vocês podem perceber, existe uma dicção razoável do legislador. Com isso, o legislador faz com que a terceira e última etapa seja abreviada. Eu não preciso esperar os 10 anos. Então, vamos supor que o suposto ausente tenha completado 80 anos de idade já durante a segunda etapa. E esteja desaparecido há mais de 5 anos, que é normal na segunda etapa eu ter esse desaparecimento. Então, neste caso, não vou precisar esperar os 10 anos. Eu vou poder requerer a conversão da sucessão provisória e definitiva logo depois do trânsito em julgado da sentença que proferiu a partilha provisória dos bens na sucessão provisória. Então, aqui eu tenho uma possibilidade muito grande de se reduzir esse prazo, que é muito longo, na terceira etapa, que é o prazo de 10 anos. Mas, para isso, eu preciso ter o quê? Repito, o desaparecimento do ausente há pelo menos 5, e tenho que ter necessariamente a data de nascimento do ausente ser de 80 anos atrás. Deu para vocês acompanharem essa situação? Sim ou não? Ótimo. Então vamos voltar para o PowerPoint. Há uma pergunta aqui da Bruna. E se acharem o corpo do ausente e der que a morte aconteceu em uma data diferente da que o juiz declarou, vai ter que fazer todo o processo de sucessão outra vez? Esta pergunta da Bruna é uma pergunta muito interessante, né? Então eu vou dar até uma pausa aqui para responder essa pergunta. A morte fixada pelo juiz em sentença substitui a morte real. Mas, obviamente, essa sentença ela poderá ser objeto de revisão pelo recurso comum. No entanto, se eu tenho uma situação como esta que a Bruna está colocando, de que se localizou o corpo do ausente e que o laudo necroscópico foi capaz de concluir que a morte do ausente, que era ausente, mas então o corpo foi localizado, teria ocorrido em data diferente daquela fixada pelo juiz, se isso vier a alterar a sucessão, Bruna, no que diz respeito aos herdeiros, o herdeiro interessado que se sentir prejudicado pela sentença do juiz poderá propor ação rescisória, porque não resta mais condições para ele propor uma ação ou um recurso outro, porque já transitou em julgado a sentença judicial da ausência, na tua pergunta. Mas a ação rescisória, que é a única ação típica do direito processual civil brasileiro, é uma ação que cabe apenas naqueles casos que estão previstos no Código de Processo Civil Brasileiro, ela poderá ser proposta
quando houver um fato novo que modifique substancialmente o conteúdo da decisão e que era desconhecido pelo juiz àquela época, tá? Então, não precisa fazer todo o processo de sucessão de novo. Mas eu tenho uma situação bastante grave aqui. Eu terei que, na realidade, pedir judicialmente a rescisão da sentença, para que, então, se possa propor uma ação de inventário e não uma ação de ausência. Porque, a partir do instante em que o corpo foi localizado, eu não tenho mais ausência. Localizado o corpo, eu tenho laudo necroscópico. Laudo necroscópico, tenho declaração de óbito com causa mortis e tenho a fixação da data e horário provável da morte. Então, eu tenho a possibilidade, como herdeiro prejudicado apenas, ou como credor prejudicado apenas, de propor a ação rescisória nos termos do Código de Processo Civil, para que a sentença judicial seja rescindida e para que se inicie um processo normal de inventário dos bens deixados pelo decujus, cujo corpo foi encontrado. Tudo bem, Bruno? Então aí não se tem o que falar mais em processo de ausência. Acharam o corpo. Bom, mas percebam, a ação rescisória é uma ação bastante difícil. Vocês verão na unidade de processo civil de vocês como é uma ação de pouca utilização e uma ação que em poucas vezes tem êxito, porque é muito difícil realmente rescindir uma sentença judicial que já transitou em julgado. Tá? Então, voltando aqui para o nosso PowerPoint, a menos que alguém tenha outra pergunta. E parabéns pela pergunta, Bruno, uma pergunta muito interessante. Eu vou até aqui confidenciar uma coisa para os que estão na sala. Essa pergunta que a Bruna fez para mim, eu nunca tinha recebido de aluno de graduação. É uma pergunta muito bem feita. Parabéns mesmo, viu, Bruno? Vamos lá. Bom, a volta dos mortos-vivos, parte final. Pois é. Vamos supor que o ausente apareça depois da conversão da sucessão provisória em definitiva. A conversão da sucessão provisória em definitiva é bastante simples. É feita uma petição por qualquer dos herdeiros, ou mesmo pelo credor, que foi reconhecido como credor na sucessão provisória. E nessa petição, a causa de pedir qual é? Causa de pedir. A sucessão provisória ocorreu e o lapso temporal, o decurso de tempo previsto na lei, também foi preenchido. Ou os 10 anos a partir do trânsito julgado da sentença de ausência e da abertura da sucessão provisória, ou o ausente completou 8 anos de nascimento registrado e está há 5 anos sem paradeiro. Então, a causa de pedir dessa petição é bastante simples. O pedido também é bastante simples. Diante dos fatos, se requer a conversão da sucessão provisória em definitiva. Claro, eventualmente, pode ser que algum outro bem do ausente seja encontrado nesse período. Depois de tanto tempo, Senise, mesmo depois de tanto tempo. E esse bem será adicionado, será acrescido, haverá a colação desse bem àquela partilha provisória. E a partilha definitiva ocorrerá, incluindo-se este bem, porventura, colacionado posteriormente. O pedido,
nessa petição inicial da terceira etapa é a conversão da sucessão provisória em definitiva, com a partilha dos bens nos exatos termos da sucessão provisória, ou, se houver algum bem colacionado, acrescido do bem cujo conhecimento se tornou possível depois da sentença de partilha provisória dos bens. Claro, se houver bens colacionáveis, eu terei que ouvir todo mundo. E, claro, eu terei que ouvir todos os herdeiros interessados e credores interessados nessa terceira etapa antes do juiz converter a sucessão provisória em definitiva, porque, eventualmente, poderá surgir uma nova informação que diz respeito à sucessão dos bens. Mas é muito difícil surgir uma nova informação nesta terceira etapa. Já se passou muito tempo. E nós temos a possibilidade, mesmo depois da sentença definitiva de partilha dos bens ser proferida pelo juiz, da volta dos mortos-vivos. Então, percebam vocês, o ausente ele pode aparecer durante a primeira etapa, durante a segunda etapa, durante a terceira etapa. Eu falei para vocês em trilogia, joguei truco, criaram mais um episódio da série. Parece Star Wars, que nunca termina, né? Tem Star Wars, começou com 1, 2 e 3, que depois virou 4, 5 e 6, aí fizeram 1, 2 e 3. Depois fizeram 7, 8, 9 e fizeram 10. Então é uma coisa que não termina, mas agora vai terminar finalmente. Vamos supor que o ausente apareça depois do trânsito em julgado da sentença definitiva. Ele pode aparecer? Pode. Claro, está vivo. Graças a Deus está vivo. Ainda que alguns herdeiros fiquem contrariados eventualmente pelo fato dele estar vivo. Ele tem 10 anos para reaparecer depois do trânsito em julgado da sentença definitiva. 10 anos. E vejam que o Código Civil lhe concede, a título de direitos, pelo reaparecimento, até 10 anos após o trânsito em julgado da sentença definitiva. Ele terá direito a receber de todos os herdeiros os bens remanescentes no estado em que se encontrarem. Claro, ele não vai poder reclamar, pô, você não conservou direito. Isso ele não vai poder reclamar. Mas ele vai poder reclamar todos os bens remanescentes para ele de novo. Ah, o imóvel não foi bem conservado? Ah, o carro ficou chumbrega e não foi conservado pelo herdeiro? Azar, ele vai pegar o carro estragado, vai pegar o imóvel deteriorado para si. Mas já está bom demais, né? Depois de todo esse prazo, ele ainda ter esse direito de obter os bens remanescentes. Ele terá ainda o direito de obter os bens subrogados. Então, se o herdeiro receber um determinado bem e substituir esse bem por outro bem, ele poderá pegar aquele bem que foi substituído pelo herdeiro. São os bens subrogados. E poderá obter o preço que os herdeiros tiveram com a venda do bem. Olha só que situação. Então percebam que aqui nós temos mais 10 anos de acréscimos dessa grande partida que se chama processo de ausência. Ele pode reaparecer até 10 anos após o trânsito em julgado da sentença definitiva e reaver os bens no estado em que se encontrarem, ou obter os subrogados, ou obter o valor da venda que os herdeiros obtiveram com esses bens. Dureza, não? Bem, gostaria de perguntar para vocês se vocês conseguiram acompanhar bem a aula de hoje. E se está tudo certo, nós encerraremos a aula um pouquinho mais cedo. Porque não vale a pena realmente entrarmos em inventário, faltando menos de 10 minutos para acabar a aula, né? Então, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês conseguiram acompanhar. Eu espero que essa caixa preta, que é o processo de ausência, tenha ficado
mais esclarecida para todos vocês, né? As pessoas elas falam que o avião tem caixa preta e a caixa preta revela os segredos, né, do avião. Eu espero que aqui o processo de ausência também tenha sido desmistificado para vocês. Tá? Há uma pergunta aqui no privado. Uma dúvida só, são quantas etapas esse processo? Bom, esse processo tem 3 etapas, mas o ausente pode até reaparecer numa, por assim dizer, 4ª etapa, que não é uma etapa processual. É um período de tempo que a lei dá para ele reaparecer, mesmo depois das 3 etapas estarem superadas, que é esse período de tempo de 10 anos após o trânsito em julgado da sentença que converteu a sucessão provisória em definitiva. Então, ele tem 10 anos para isso. Agradeço aí os elogios, muito obrigado. Obrigado, então, a todos. Né? Nossa, agradeço demais os elogios de vocês. Fico muito feliz que vocês gostaram da aula. E, Wellington, se a gente tiver aquele prazo dos 10 anos inteirinho na conversão da provisória em definitiva, tem mais 10, aí dá 20. Aí você soma com o tempo da primeira etapa e da segunda etapa, passa de uns 25 anos, né? Agradeço também, Sabrina, obrigado. Então, gente, olha, fiquem com Deus. Muito obrigado a vocês. Deus abençoe a todos vocês no dia de hoje. E até uma próxima oportunidade. Semana que vem falaremos do inventário. Vamos falar daquele processo que é o grande processo do direito sucessório brasileiro. Tchau, tudo de bom.